Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem aí? Encaixou bem? Bom, para quem não me conhece, sou o Reginaldo, tá? Sei que tem muita gente de fora. Sou psicólogo, psicanalista, estudante de filosofia também, mas sobretudo apaixonado por espiritualidade, por religiões e pelo pensamento humano, de maneira geral. Se pudesse me definir, eu gostaria que me definiria como um meditador, um pensador das questões existenciais. E o objetivo desse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é trazer algumas reflexões, alguns pensamentos atuais, interessantes, sobre os 3 temas que eu proponho trabalhar com vocês hoje nessa tarde. Mas antes, deixa eu falar um pouco como eu dividi o trabalho e colocar algumas questões para vocês que eu acho que é importante. Primeiro, eu vou estar falando sobre pineal, depois aí eu vou parar um pouco, a gente vai fazer um coffee, né, fazer um intervalo aí de uns 20 minutos, meia hora, para a gente dar uma relaxada. Quando eu falar de pineal, eu vou falar de sono. A gente ficar aqui muito tempo sentado vai dar um sono danado. As nossas pineais vão estar ativas. E aí, ao retornar, a gente fala sobre meditação e mediunidade. E no final, eu vou terminar, pretendo ser breve, terminar um pouco antes para abrir para perguntas, né? Que eu acho, como psicólogo, uma das questões fundamentais é promover essa interação entre as pessoas, né? Então, vou abrir para perguntas, que a gente possa bater um papo sobre o que eu vou apresentar aqui. Tudo bem? Outra coisa importante, feliz de estar começando esse projeto novo na casa, de estar fornecendo a vocês, dando oportunidade a vocês de estarem meditando, né? Que é, como eu vou mostrar aí, uma questão tão importante para nós todos, enquanto seres humanos, e que nos últimos 20 anos, com o desenvolvimento das pesquisas científicas sobre o cérebro, cada vez mais está comprovado os benefícios da meditação. Então, a partir daí, ela começa a fazer parte do cotidiano de muita gente aqui no Ocidente, coisa que no Oriente já está lá no cotidiano deles há milhares de anos, né? Então, a boa notícia também é que a partir do próximo mês, a partir de agosto, a casa vai estar oferecendo um curso de meditação junto com a grade de cursos. Esse curso vai até o final do ano, vai até novembro. Eu vou dar algumas aulas, tem outras pessoas que darão aulas também lá nesse curso. Livre, gratuito, sem inscrição, só fazer. Onde a gente vai estar abordando a meditação, primeiro de um ponto de vista não religioso, tá? Promovendo a meditação no que ela tem na sua essência, que é fazer essa integração do nosso personalismo com o nosso eu mais profundo. E, claro, fazendo as referências históricas, porque é necessário, ok? Então, convido a todos, se interem aí no site, nos informativos da casa, e venham meditar conosco, ok? Bom, eu sou novo ainda na casa, novo em Campinas, e entendo que esse encontro de hoje é um divisor de águas para mim, particularmente. Eu já dei muitas palestras, seminários, em psicologia, em psicanálise, etc. e tal, mas eu entendo que esse tem alguma coisa de especial. Eu entendo que hoje aqui eu cruzo um portal, cruzo um umbral, cruzo uma passagem para alguma coisa maior. E fico feliz, muito feliz, de estar tendo essa oportunidade, e espero e me coloco à disposição de Deus para que Ele faça de mim um instrumento da sua vontade. E dentro disso, assim como eu entendo que esse é o início dessa caminhada, eu quero oferecer esse encontro nosso hoje e todos aqueles futuros que virão a uma pessoa que me é muito cara, que é a pessoa que certamente eu mais amo nessa vida, que é minha irmã,
que está ali, ela é toda timidazinha, ela fala, você não vai fazer isso comigo? Eu falei, lógico que vou. Levanta, por favor. Ela é um anjo que Deus colocou na minha vida para tornar menos áspero o meu caminho e menos solitária a minha jornada. Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos falar disso. Bom, acho que em torno de um mês e pouco, eu falei aqui rapidinho sobre pineal. E aí várias pessoas vieram pedindo para que eu falasse mais, para que eu aprofundasse mais no assunto. Naquele dia eu falei só um pouco porque a gente ia meditar, estava dentro das nossas práticas meditativas de sábado de manhã. Então eu refiz esse material, fiz um material bem mais elaborado, bem mais rico de informações, que é esse material que eu vou apresentar para vocês agora. E para falar sobre glândula pineal, a gente necessariamente vai se remeter ao cérebro humano. Essa grande central de coordenação de toda a nossa vida, seja ela física, psíquica ou espiritual também. Aqui é importante trazer para vocês o seguinte: sabe-se sobre o cérebro humano nos últimos 10 anos do que os homens conheceram sobre o cérebro em todo o tempo da história anterior. Entenderam? Então a gente só realmente veio a entender um pouco, conhecer realmente como funciona, como se forma, como interage o cérebro humano a partir dos últimos 10, 15 anos, com os avanços tecnológicos dos aparelhos que escaneiam o cérebro e hoje a gente consegue ver o cérebro funcionando em loco. Então muitas das informações que eu vou trazer aqui para vocês é a partir desses experimentos, desse conhecimento gerado ultimamente, ok? Então, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui agora é comprovado cientificamente, está mais do que comprovado, nada aqui é hipótese. Quando for hipótese, eu vou falar. É importante fazer essa distinção, porque ainda permeia alguma questão mística. Será que isso está muito fora, é uma viagem, o que é isso? Como vocês vão perceber. E eu vou mostrar para vocês, deixar bem claro, o quanto tem de real, de mágico e de bonito em tudo isso. Então está lá nosso querido cérebro humano, que representa apenas em torno de 5% do nosso peso corporal, no máximo, 2, 3% do nosso peso corporal, mas que ainda assim consome 20% da nossa energia. Então, 20% da energia que você gasta diariamente é para fazer essa máquina funcionar. E ela é tida por nós, na área da psique, que estudamos a psique humana, como o instrumento mais complexo que existe no universo. O homem não conhece nada mais complexo do que o cérebro humano. Ok? Para falar sobre glândula pineal, primeiro eu preciso dizer para vocês o que é uma glândula, né? Bom, glândula são uma série de órgãos que nós temos no corpo que faz a intermediação entre o mundo exterior e o mundo interior. Dentro do nosso corpo, as glândulas exercem a função de mensageiros químicos. Eles produzem certas substâncias químicas que nós chamamos de hormônios, e esses hormônios interagem no nosso corpo levando informações específicas. E também esses hormônios atuando diretamente no nosso corpo. Assim, quando diante de uma situação de perigo, em que a gente precisa de energia para agir rapidamente, as nossas glândulas suprarrenais liberam cortisol, que vão, por sua vez, liberar glicogênio na corrente sanguínea, porque a gente vai precisar dessa energia para lutar ou fugir. Entende? Então, diante de um perigo externo, a nossa glândula vai responder a essa demanda de alguma maneira. E assim sucessivamente todas elas. Nós temos várias glândulas no nosso corpo. Várias. Algumas bastante conhecidas, como a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas e as glândulas sexuais, ovário e testículos. Contudo, a gente tem outras menos conhecidas.
Por exemplo, recentemente descobriu-se que o nosso tecido adiposo, que o tecido gorduroso do nosso corpo também produz hormônios. E que esses hormônios interagem com o nosso funcionamento fisiológico, inclusive com o nosso coração. Ok? Por isso, pessoas com obesidade mórbida, correm mais risco de doenças cardíacas, porque sabe-se hoje que esse tecido gorduroso produz certas enzimas, certos hormônios que interferem no funcionamento coronariano. Entenderam? Mas, diante de todas essas glândulas, elas todas precisam ter um maestro. Elas precisam ter um coreógrafo para que elas dancem adequadamente. Ok? Elas precisam de um organizador, de um coordenador, para fazê-las funcionar adequadamente. Nada mais é esse coordenador do que a pineal. Não por acaso, ela vai estar localizada aí, bem no centro do nosso cérebro. Então, quem quiser ter uma ideia de onde está a pineal, é traçar uma linha aqui, entre os olhos e entre os dois ouvidos. Onde essas duas linhas se encontrarem, lá vai estar a pineal. Aí tem uma coisa interessante da gente pensar. Quando, na natureza, um órgão, alguma coisa, está tão bem guardado, tão bem localizado, pode ficar esperto porque ela deve ter alguma função interessante. A natureza não iria colocar ela ali por acaso, porque a natureza não funciona sobre o acaso. Então isso já nos faz pensar alguma coisa. Aqui a pineal vista de frente. Aqui tem uma questão interessante. Toda vez que numa radiografia do crânio a gente capta a pineal, sobretudo em adultos, ela fica com esse ponto branco, como se radiasse, como se ela refletisse a luz. Mais para frente eu vou explicar para vocês por quê, que é interessante. Aqui está um crânio dividido ao meio, separados os dois hemisférios cerebrais, entenderam? Para mostrar exatamente onde está a localização dela. Mas eu tenho uma forma de fazer vocês entenderem bem onde ela está. Ficou mais claro agora? Dá para perceber o quanto ela está num lugar estratégico? Por muito tempo, a medicina achou que a pineal ela perdia a função depois da puberdade, depois da adolescência, e calcificava e não funcionaria mais. Seria um órgão morto, o que a gente em medicina chama de órgão vestigial. Ela não funcionaria mais. A natureza ia fazer um órgão tão importante, colocá-la num lugar tão estratégico, para ela funcionar até a puberdade e depois não funcionar mais? Vamos ver o que se descobriu depois. Aqui está ela em loco. O sujeito está com a metade de um cérebro, aí está o córtex cerebral. Essa parte mais clara aqui é o que a gente chama de corpo caloso, que faz a união dos dois hemisférios cerebrais. Toda essa área aqui é responsável pelas emoções e sentimentos humanos. Preciso que vocês guardem essa informação. Conseguiram identificar a pineal lá? Não vão dizer que ela é pequenininha, né? Que quem é casado com mulher baixinha jamais diria isso. Corre um risco grande de chegar em casa e ter problemas. Olha onde ela está aqui. Só isso é do tamanho de uma semente de laranja. Só. E vocês vão ver o quanto ela é importante. Ok? Aqui está ela. Pineal vem de pinha. Pine em inglês. E também do termo grego, que define ela como pinha. Vocês podem ver que ela tem mesmo um formato parecido com o de uma pinha. Alguma coisa aqui na frente. Certo? Ela foi identificada, tem registro da identificação dela
tecnicamente falando, né? Desde 300 anos antes de Cristo, os gregos, medicina grega, já tinha identificado essa glândula. O interessante notar é que a pineal, assim como as impressões digitais, elas são únicas para cada um de nós. Cada um de nós pode ser identificado em uma autópsia só pela análise da pineal. Ok? Ela é única, cada um tem a sua, com as suas características. Aqui, eu gostaria que vocês guardassem na memória visual de vocês essas imagens da pinha, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas muito interessantes da relação dela com outros símbolos da cultura humana. Bonitinha, não é? Pequena e bonitinha. Contudo, como eu disse a vocês que a pineal, todas as glândulas do nosso corpo, inclusive a pineal, faz a intermediação entre o mundo externo e o mundo interno, caberia a pergunta do que ativa a pineal? O que no mundo externo